Olá, irmãos. Desejo a você a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e também desejo que vocês estejam todos bem, né? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na nossa EBD. O nosso assunto é sobre o Pai Nosso, a oração. E nada mais apropriado agora do que orarmos, não é? E pedirmos a Deus para que Ele nos ensine, que Ele nos dê direção no entendimento e no coração para absorvermos o que nós vamos aprender aqui hoje, né? O que vamos estudar hoje. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por Tua presença conosco, Senhor. Obrigada por Tua fidelidade que sempre nos acompanha, Deus. Obrigada por Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, esteja nos abençoando, Senhor, para aprendermos com o Senhor Jesus o como orar, Senhor. Que o Senhor nos dê a Tua direção, ilumine os nossos entendimentos, Senhor, e permita que a gente cresça, que a gente absorva aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que haja espaço, que haja dedicação no nosso coração para que a gente aprenda e se aproprie, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem. O Pai Nosso, a oração. Nós vamos falar da importância e do significado da oração. Vamos falar também do ensino, né? A oração modelo que Jesus Cristo deixou para nós, quando Ele ensinou aos seus discípulos, e também de que a oração é a base do relacionamento com Deus. Nós precisamos estar em contato com Deus frequentemente. E vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a oração, né? A oração está presente em toda a narrativa bíblica. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê pessoas que tiveram as suas vidas dedicadas à oração. Então, o Senhor começou a ser invocado pelo filho de Adão, Sete, né? Lá na descendência dele, né, na verdade. Em Gênesis a gente vê isso. E lá em Apocalipse a gente vê que a oração subia como um incenso até o trono de Deus. Então, durante a Bíblia toda, em toda a narrativa, a gente pode perceber que existe registros, né, de pessoas que viveram na dependência da oração, exercitando o relacionamento com Deus através da oração. A Bíblia não traz um regulamento sobre a postura física que a gente deve ter ao orar, mas ela traz claramente a postura espiritual correta, a forma como Deus determina na sua palavra que nós devemos orar e assim também termos a nossa oração ouvida por Ele, né? E a forma é como está aqui neste versículo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. A oração exige humildade, sinceridade, consciência do pecado e da absoluta santidade de Deus e sua grandeza. Precisamos reconhecer a excelência do Deus Altíssimo e não esquecer que deve haver em nossa mente e coração temor, honra e reverência. A oração deve fazer parte da vida do salvo. Deve ser algo ativo, perseverante, constante, né, frequente. E vemos na Bíblia pessoas que se dedicavam à oração, né, como eu já falei. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. A gente vê também os profetas, né? Profeta Daniel, profeta Elias, Jeremias, Isaías, Abacuque. E também temos o Supremo Senhor, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que ensinou uma oração aos seus discípulos. É a oração do Pai Nosso. Então, nós temos onde nos basear para estabelecermos com Deus um relacionamento estreito, um relacionamento muito próximo, que vai ser de acordo com a vontade dele, né? Jesus nos ensinou a orar. Até mesmo na cruz o Senhor Jesus orou ao Pai. Na oração podemos adorar a Deus,
louvá-lo, agradecer, render graças, apresentar nossos pedidos, nossas aflições, mostrar a Deus o nosso coração, né? Confessar os nossos pecados, em contrição pedir perdão pelos nossos pecados diante de Deus, consagrar as nossas vidas, suplicar pelo socorro do Senhor para nós e para outras pessoas. Então a oração, ela reúne diversas possibilidades, né, para aquele que crê, para aquele que é filho de Deus. Ela reúne adoração, confissão e petição. A oração do Pai Nosso é um exemplo disso, né? Essas características mostram que ao falar com Deus, falamos dele mesmo. Depois falamos de nós. Mas para falarmos dele, nós temos que conhecê-lo, né? Falar de nós podemos. A gente conhece a gente. Mas e falar de Deus? Se na oração precisa conter este aspecto, porque está inserido nele a adoração, como você vai adorar algo que você não conhece, né? Então, conscientemente, nós precisamos saber quem é Deus, primeiro, antes de nos dirigirmos a Ele. Então, é uma das coisas que nós vamos ver hoje aqui. Desculpa. A fé é para a alma o que a vida é para o corpo. A oração é para a fé o que a respiração é para a vida. Esse é um trechinho de um livro que eu estou lendo chamado Um Chamado à Oração, de J.C. Riley, da editora Letras. Depois, no finalzinho, eu vou colocar essa indicação. Quem quiser ler, eu achei um livro muito bom, muito prático, bastante profundo e que dá uma luz a mais sobre esse assunto de oração. Acho que é válido você dar uma lidinha nele também. Bom, nós vamos ver hoje. A oração é ordenada e ela resulta na paz que excede todo o entendimento. Olha esses textos. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Chamem por ele enquanto está perto. Isaías 55:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Outro destaque da oração. A oração evidencia a conversão. Quando o Senhor mandou Ananias encontrar Saulo lá em Damasco, a prova que Deus deu para Ananias, o diferencial que Ananias veria em Saulo, era que ele estaria orando. O texto diz isso, olha. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Atos 9:11. A oração é feita a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, até aqui a gente está vendo que a oração é ordenada, a oração, além de ordenada, ela resulta na paz interior, a paz que excede o entendimento. A oração evidencia a conversão de uma pessoa, exemplo de Saulo, né? A oração é feita a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, e a oração é feita por meio de Cristo. Então aqui a gente vê algumas características, né, de como a oração deve ser conduzida. E por quê? A gente está vendo na Bíblia, nesses versos, as provas desta forma de ser na oração. Então ela é feita por meio de Cristo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
João 14, 13 e 14. Também vamos ver que Deus ouve as orações e responde a elas. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Salmos 10, 17. E Deus responde às orações. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Isaías 58, 9. E a gente vai ver agora o modelo de oração que Jesus ensinou. Porque esse modelo que Jesus ensinou tem características que nos ajudam no relacionamento com Deus. Vocês conhecem bem, pode repetir comigo aqui. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá em Mateus 6, de 9 a 13. A Bíblia nos diz para que nós oremos continuamente, né? Esta oração, conhecida como oração do Pai Nosso, oração do monte, né? Que Jesus fez e ensinou aos seus discípulos, ela tem características próprias, características que nos ajudam a entender como devemos proceder na nossa oração. Quais etapas você deve ter na sua oração? Evidentemente, isso não é uma coisa engessada, né? Tem que ser assim, do contrário, você não vai ter, da parte de Deus, a sua oração ouvida. Nós vimos lá no comecinho que a razão, o que motiva, o que dá base para que a sua oração seja ouvida por Deus é a fé. Ok? Então não podemos esquecer isso. A fé é o que vai dar autenticidade à sua oração. Ela será ouvida por Deus, ela será considerada assim por Deus, porque Ele vai ver o seu coração. É de lá que procedem as coisas, não é? E a oração também. Mas nós temos que considerar que Jesus, ele classifica pelo menos 3 fatores aqui na oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é isso, né? Então nós vamos ver no decorrer desse estudo esses particulares dessa oração, na intenção de nos ajudar a compreender que existe uma lógica para isso. Existe algo que agrada a Deus nessa forma de orar que Jesus ensinou. Não é à toa que foi o mestre quem ensinou, o Filho de Deus. Então é válido que a gente considere o que está aqui, o ensino que está aqui nessa oração. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente. Então, antes de nós falarmos com Deus, é importante que a gente ouça Deus, né? Como que nós vamos conversar com quem a gente não conhece? Pode até acontecer você conversar com alguém que você não conhece, mas é uma conversa bem superficial, né? Não há como você ser uma pessoa que converse com algum nível de profundidade com alguém que você nunca viu. É um pouco desconexo isso, né? Mas Deus fala conosco através das Escrituras e nós falamos com Ele através da oração. Então, o que nós sabemos de Deus, né, para conversarmos com Ele? Se Ele fala conosco através das Escrituras, eu preciso conhecer as Escrituras, porque eu preciso primeiro ouvir Deus para depois poder falar com Ele. Conhecê-lo para depois falar com Ele, né? E nós falamos com Ele através da oração por meio de Cristo, como nós já vimos no texto aí anterior. A iniciativa de nos chamar para si foi totalmente de Deus, porque Ele deseja que estejamos perto e em comunhão, como Pai e Filho. Ele é o nosso Pai Celestial. Então, na oração, devemos desenvolver essa comunhão. E essa comunhão tem que ter como base a humildade, nunca o orgulho, né? Sobre os orgulhosos,
que se levantam para orar, o Senhor já falou lá atrás, né? Nós já vimos isso, com relação aos fariseus, né? Que se levantam para orar e fazem aquela oração eloquente e tal, só que aquilo é só uma aparência, não tem profundidade, não tem valor para Deus. Então, o que devemos ter na nossa oração? Humildade, devemos ter uma conversa honesta e simples com Deus. Uma conversa honesta e simples é aquela oração sincera, quando você está sendo autêntico, quando você está falando aquilo que de fato está no seu coração. Isto é autenticidade, honestidade e também simplicidade, né? É você ser você. Na oração a gente também deve exaltar quem Ele é. É assim que começa. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus. Nós temos um Pai celestial. Depois, o seu nome seja santificado. Isso quer dizer considerar quem Ele é. Ele é um Deus eterno, um Deus santo, um Deus puro, um Deus bom, um Deus rico em poder e glória, um Deus excelso. E isso deve ser declarado na nossa oração. A santidade que é dita ali ao nome de Deus significa que ela deve ser espelhada na nossa vida como filhos dele. Este é o significado dessa frase, certo? Declaramos o seu reino também vitorioso e que nós pertencemos a este reino. E queremos a sua vontade realizada na nossa vida aqui, assim como ela é realizada lá no céu. Na conversa com Deus pedimos o alimento também. Pedimos perdão de nossas dívidas. E o perdão é para dívidas impagáveis, né? Esse perdão nós não poderíamos ter como resolver. Esse perdão é o perdão dos nossos pecados. Essa dívida é o nosso pecado. A dívida que só Cristo poderia pagar lá na cruz. Por isso que a oração é por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que ao final a gente deve dizer em nome de Jesus, porque foi Ele que pagou a nossa dívida, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que abriu o caminho de acesso ao Pai. Então, em nome de Jesus, porque é por meio dele. E o perdão que nós conseguimos através de Jesus Cristo ou em Jesus Cristo deve se estender às outras pessoas, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que a gente teve ou tem algum tipo de atrito, né? Deve se estender aquele que é perdoado por Jesus. Essa foi uma anotação que eu fiz na minha Bíblia de um sermão do pastor Nelson. Aquele que é perdoado por Jesus tem obrigação de perdoar o próximo, imitando o seu Salvador. Então, é muito sério isso aqui. Então, na oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo diz para que nos perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, né? Está implícito aqui que você e eu, ao falar isso, estamos perdoando o outro. Mas é necessário que a gente confira isso de verdade, né? Se de fato estamos perdoando. E na oração também dizemos como nós estamos, como está o nosso coração. Se triste, se alegre, se ansioso, se preocupado, se vacilante, né? Os nossos desejos, as nossas necessidades, a necessidade do outro também. Na oração a gente chora e sofre com quem está sofrendo. Na oração também a gente rende graças, agradece a Deus por alegrias, por conquistas. Então a oração é algo que diz respeito a um relacionamento, é uma conversa, não é uma reza, não são repetições. É algo que está no meu coração, no seu coração, desculpe. É algo que está no meu coração, no seu coração e que é dirigido a Deus. Então, existe uma certa ordem, a gente observa, na oração que Jesus ensinou. Na oração também pedimos para que não deixe que a gente caia em tentação, não sermos iludidos por ela. E também para que Deus nos livre do mal, isso é, do diabo, né? A tentação que do ponto de vista do diabo é para nos derrotar,
é para nos fazer escravos dele, né? Nos fazer, muitas vezes, até mesmo dizer algo contra Deus, portanto, dar um mau testemunho. Isso para o diabo, na ótica dele. Na ótica de Deus, a oração, ou a tentação, melhor, a tentação serve para nos fortalecer, para nos tornar mais firmes, para nos tornarmos mais aperfeiçoados. Então, pontos de vistas bem diferentes aí, né? Muito bem. Nós sabemos muito bem quais são os nossos pontos fracos. Os nossos pontos fracos, que são mais fáceis para que nós possamos pecar. Esses pontos fracos precisam estar sendo colocados diante de Deus também na nossa oração. E a vitória sobre a tentação, ela só vem quando a gente ora, quando a gente vigia o nosso coração, né? E a comunhão com Deus é através da oração, é através da leitura da palavra de Deus. E esse conjunto, né, da leitura e da oração que nos faz vencer a tentação. Não existe outra forma. Então, um filho de Deus vence a oração, vence a tentação através da oração. A oração também é para nós afirmarmos que tudo pertence a Deus. Venha o teu reino, o poder e a glória para sempre. O teu é o reino, né? O reino de Deus é algo que nós desejamos, que nós participamos e no final a gente afirma isso. Jesus Cristo ensina assim: teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? Então, essa forma como Jesus ensinou, ela deve nos ajudar a entender como estamos orando. É algo prático, é algo do dia a dia. Para nós podermos orar da forma correta, é necessário que a gente ouça Deus através da palavra dele, que a gente o conheça, né? Ouvir Deus nos falar através da palavra dele vai nos conduzir a falar corretamente, a orar da forma que agrada a Deus. Por isso a importância do cristão ler a Bíblia. Não é exatamente só por isso, né? Evidentemente. Mas o ler a Bíblia é fundamental para que você conheça sobre Deus, se exercitar nela, guardar os seus versículos, né? Estar com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, estar se lembrando, estar vivendo aquilo que você lê na palavra de Deus. Então, essas práticas são práticas próprias de quem é um salvo em Cristo. Não dá para conceber uma pessoa que diz ser salva por Cristo se essa pessoa não ora, né? Então, ele fala que nós dependemos da sua graça na sua palavra. Fala como Deus é e como que ele quer que a gente viva. Por isso, a Bíblia é o nosso manual. Não dá para nós não lermos a Bíblia. Não dá para passar o dia, a semana, enfim. Não dá. Isso não deve ser algo que faça sentido na vida de um crente. O não ler a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia também nos fala do seu infinito amor por nós e da sua presença constante conosco. E ler a Bíblia vai passar pela nossa vontade. Sabe aquela coisa que você decide fazer? É uma questão de decisão. Você vai precisar decidir se você quer saber quem é o Deus que você crê. A Bíblia também diz que você e eu somos pecadores. A Bíblia diz como nós somos, assim, opostos a Deus. A nossa natureza é oposta a Deus. Nós já vimos isso em estudos passados. Então, o ler a Bíblia é uma decisão, é uma atitude, e o orar também. E ambas são atitudes bastante racionais. Você tem que estar muito convicto. É isso aqui que eu tenho para fazer e eu vou fazer. O momento de eu conversar com o Senhor na minha vida precisa ser um momento especial. Precisa existir isso. Precisa estar na nossa vontade de separar um momento para falar com o nosso Deus. O Senhor que me dá vida, que me sustenta, o Senhor que me ampara, que me dá o que eu tenho,
né, que nos garante vida eterna, o Senhor que ressuscitou, o Senhor que fez novas todas as coisas, este Senhor que eu estou falando, o seu e o meu Senhor, nós precisamos dar um tempo exclusivo para falar com Ele. Essa deve ser uma prática que nós precisamos desenvolver, né? E isso deve ter também um significado único para nós. E como saber o que dizer a Deus? Eu vou pegar de um lado que é assim, o como não fazer, né? E o como não fazer. O como eu não devo proceder na oração. Eu devo olhar lá em Tiago 4, 2 e 4, que a gente vai ver agora, e a gente vai notar o seguinte, que a motivação errada, tá? Veja, a motivação errada impede a resposta à oração. Então isso é muito sério, né? Você não precisa ter palavras rebuscadas para falar com Deus. Como eu falei agora há pouco, a oração precisa ter humildade, precisa ser honesta e simples. Entendendo que a oração precisa conter também a adoração, precisa conter a exaltação ao nome do nosso Deus, a santidade dele. Então, dito isso, vamos ver o que não devemos fazer na oração, né? Motivações erradas. Veja aí o versículo. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então aqui é bastante sério, né? O texto deixa bem claro, acho que não sobra dúvida. Mas eu coloquei um comentário da Bíblia Vida Nova, do pastor Russell Shedd, que diz assim, veja aí. A oração que só visa incrementar os prazeres da carne, isto é, pedir de Deus para gastar com seu inimigo, o mundo, não pode ser respondida. O alvo da nossa petição deve ser a graça que Deus nos dá liberalmente. Então, veja como isto é sério. Se nós pedirmos algo a Deus com o objetivo, com a motivação de gastar, de consumir aquilo, de usar aquilo com o inimigo de Deus, que é o mundo, Deus não vai ouvir, muito menos responder a essa oração. Então é algo muito sério para nós estarmos avaliando, né? Vermos como é que estamos orando, como é que estamos chegando diante de Deus, né? Falar com Deus é, antes de tudo, uma declaração que você o ama. Alguém pode amar outro que não conheça, gente? Eu acho que não, né? Acho que é um pouco incoerente aí. Você deve analisar a si mesmo. Você ama Deus? Você conhece a Deus? Olhe sua vida e responda. Você ora? Orar é uma das marcas que você ama a Deus. Aqui tem outro comentário do livro Uma Chamada à Oração, que diz assim: assim como o primeiro sinal de vida em uma criança quando nasce é o ato de respirar, assim o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar. Como filho, você conhece seu pai, né? Você conhece seu pai, o que agrada a ele, o que não agrada, o temperamento dele, seu caráter, sua história, né? Como foi a sua vida, detalhes do seu pai, você conhece. Falar com Deus requer que também o conheçamos, né? Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Saber que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus puro, que Ele é um Deus soberano, glorioso, excelso, todo-poderoso, onisciente, onipresente,
saber que Ele é um Deus cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Essas características de Deus precisam estar na nossa mente, no nosso coração, na hora que nós vamos até Ele. Nós não podemos desassociar a oração com a pessoa de Deus. Então, da mesma forma, quando você vai falar com o seu pai, você sabe como ele é, você sabe o que pode agradá-lo ou não. Da mesma forma para com Deus, nós devemos ter este cuidado, sabe, gente? Esse zelo, usar a nossa mente a favor do que nós precisamos, né? E o que nós precisamos? Nós precisamos estar perto de Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Nós precisamos, tantas e tantas vezes, nós precisamos da resposta dEle às nossas orações. Mas se a gente for verificar como nós estamos orando, talvez a gente esteja negligenciando alguns desses tópicos, vou chamar assim, da oração que Jesus ensinou. Como vemos no nosso livro de estudos, é necessário conhecermos a palavra para orarmos conforme a palavra. Nossos sentidos precisam ser tocados por Deus e sua revelação, e isso todo dia. Nossas orações serão uma resposta à palavra. Então, separar um tempo para essa conversa com o Pai é algo que dá importância a essa ação, a oração. É importante que a gente faça isso, né? A oração coloca ar nos nossos pulmões para a gente enfrentar o dia a dia, né? A oração coloca esperança renovada no nosso coração. E a Bíblia registra momentos de oração, né? Pessoas que paravam para orar em determinado horário mesmo. Tinha um horário. Veja esse texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Está lá em Atos 3:1. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Também em Atos, capítulo 10, 30. Seria um exagero colocarmos em nossas agendas momentos de oração? Eu acho que não, né? Nós temos uma vida agitada, é bem verdade. E se não nos esforçarmos, gente, para parar e dedicar um tempo exclusivo para orar, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos. É muito fácil e bem rápido, tipo, mandar mensagens pelo WhatsApp. E a gente está muito acostumado a isso, né? E será que a gente, às vezes, não faz quase que a mesma coisa com a oração? Uma oração flash, assim. Não vou dizer para você que ela não tenha validade, mas o que eu vou dizer é que não podemos viver uma vida cristã com orações deste tipo. E só. Entende? Não é possível. A gente tem pressa, a gente tem muita coisa para fazer, a gente corre para chegar num lugar, a gente corre para entregar coisas, né? A gente corre para vender, para comprar, a gente corre. A vida anda assim num ritmo, né? Numa velocidade bastante alta. Mas a gente tem que cuidar para que isso não seja um comportamento que venha para a nossa vida cristã. Em algum momento você vai ter que ver aí na sua agenda para você separar esse momento. Um momento exclusivo, um momento assim dedicado. É você e Deus e ninguém mais. Entende? Então, perseverar na oração é o que a palavra de Deus nos ensina. E perseverar é persistir, ser constante, permanecer, conservar-se em oração. E a gente só persevera naquilo que não é natural para nós. O livro também nos traz isso. Então significa que nós temos que conduzir a nossa vontade cativa a Cristo. Veja esses versículos. Dediquem-se à oração, sejam alertas e sejam agradecidos. Desculpem. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos 1:14.
Depois, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. E em Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E eu falei de levando cativo todo pensamento, é a parte B do versículo de 2 Coríntios 10, 5. E levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a Bíblia nos traz recomendações bem claras a respeito de perseverar na oração, ter um tempo destinado para isso. Tudo que temos vem das mãos de Deus, certo? Então por que a gente negligencia esse tempo? Né? Se nós estamos buscando, como a palavra de Deus nos ensina, agradar a Deus em tudo, na oração também. Não há porquê nós não considerarmos isso como sendo algo possível, que vai agradar a Deus e que Ele vai nos abençoar para fazer. A nossa vontade tem que estar colocada nisso, para a gente fazer. Por isso que a nossa mente precisa estar funcionando muito bem, tendo claro isso. Olhando para dentro de nós, será que nós vemos servos imitadores de Jesus? É válido a gente pensar sobre isso também, né? Porque Jesus, ele parava para orar. Ele falava com o Pai várias vezes. E não era assim um pensamento somente. Ele parava para orar. Então vamos imitar Jesus nisso também. Ele gastava tempo falando com o Pai. Ele orava em particular. Mas ele também chamava os discípulos para orar com ele. Então, é necessário que a gente copie, né, o Senhor Jesus. Que a gente esteja atento para isso. Como cristãos, devemos pensar que nós nascemos de novo, né? Nós tivemos um novo nascimento. Quando Jesus colocou sua vida em nós, nós passamos a viver uma nova realidade na nossa vida. Uma nova mentalidade. Nós vimos domingo passado, as coisas velhas passaram. Agora as coisas são novas coisas. É uma vida nova. São importâncias diferentes daquelas, né? Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz e morreu com Cristo. O alvo agora é buscar a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor, a gente também já sabe disso. Então, se o nosso objetivo é a santificação, nós temos que buscar aquilo que agrada a Deus. A nossa vida é santificada pela palavra de Deus e pela comunhão com Ele. Por isso que a oração é fundamental. É vital para essa nova criatura formada em Cristo. Orar é essencial para todos que temem a Deus. Orar é uma das provas de conversão. A oração do Pai Nosso ensina que devemos orar de forma bem consciente, desejando de coração que as verdades do conteúdo da oração do Pai Nosso sejam realizadas na nossa vida, né? Deus é nosso Pai. É um dos ensinos da oração do Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Santificar o nome de Deus implica em viver de forma que a sua santidade seja vista no meu dia a dia. E santidade é saber-se separado para o serviço de Deus. Obediência é outra particularidade de que essa oração nos ensina. Obediência a Deus no lugar da antiga vida de rebelião. Temor de Deus em lugar de indiferença ao seu julgamento. E graça que Deus dá generosamente aos seus filhos. A oração que só visa incrementar os prazeres da carne, isto é, pedir de Deus para gastar com seu inimigo, o mundo, não pode ser respondida. O alvo da nossa petição deve ser a graça que Deus nos dá liberalmente. Eu fiz questão de repetir este comentário da Bíblia Vida Nova, do pastor Russell Shedd, porque ele traduz muito bem, né, aquilo que pode haver na nossa oração e que
vai impedir que haja resposta. Então, irmãos, esse é o nosso estudo. Desejo que Deus esteja acrescentando, completando pelo seu Espírito esse entendimento de como devemos orar. Eu repito que isso não é uma coisa engessada, não é uma regra, é uma orientação, né? Uma orientação para que você e eu, como filhos de Deus, nos aproximemos dele e desfrutemos da bênção de estar com ele. Então, meu desejo é que o Senhor esteja nos assim, capacitando, colocando no nosso coração o verdadeiro desejo de estarmos nos dedicando com o nosso tempo para Ele. Escreva aí na sua agenda, ou então põe um alarme no teu celular para você parar para orar. Entende? Eu tenho absoluta certeza que isso vai se transformar numa prática que vai fazer a sua vida cristã ser fortalecida e você ser mais firme para vencer as suas dificuldades, para vencer tentações, né? Como a gente já falou, e para estar agradando a Deus. Vai ser um relacionamento muito mais íntimo, muito mais próximo do nosso Pai Celeste. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos nós, como igreja, na sua casa, a sua família, seja abençoada por Deus. Vamos orar agora, agradecendo a Ele a sua palavra, o seu ensino, para que nós, como filhos, estejamos diante dEle com total transparência, né? Com o coração inteiro ali, com desejo, com a nossa vontade colocada, conscientemente, liberalmente. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por Tua palavra. Obrigada porque ela é rica, porque ela não volta vazia. Obrigada porque o Senhor cuidou de nos ensinar como orar e destacou, Senhor, essas características na oração do Pai Nosso. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor é santo. Obrigada porque o Senhor nos permitiu participar, Senhor, do Teu ser, ter do Senhor toda a direção, ter do Senhor uma palavra que é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar próximos do Senhor e o Senhor deseja que nós estejamos próximos. Que como filhos, Senhor, nós Te conheçamos, nós Te rendamos graças, nós Te exaltemos pela pessoa que o Senhor é, pela pessoa que nós aprendemos que o Senhor deseja que nós sejamos também. Que ao falarmos contigo, Senhor, no nosso momento particular, que nós possamos estar reconhecendo tudo isso no Senhor. E essa lição, Senhor, fique gravada no nosso coração. Não porque eu falei, não, mas somente por causa da Tua palavra. A Tua palavra nos falou, a Tua palavra nos ensinou. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até o próximo domingo.